Alguma vez você acariciou um homem de tal modo que não apenas provocou reações físicas em seu corpo, mas fez com que sua essência a identificasse? Não me refiro ao calor comum, à fricção acelerada ou ao gemido esperado no final. Falo sobre aquele tipo de satisfação que o deixa contemplando o alto depois, perplexo e agradecido, como se você houvesse liberado uma dimensão dele que ele desconhecia possuir. A grande maioria das mulheres jamais presenciou essa faceta de um homem, e a maior parte dos homens nunca a revelou, pois nossa sociedade lhes afirmou que o prazer masculino é básico, raso e perpetuamente dominado. Essa é uma falsidade. Há uma região no corpo masculino da qual raramente se comenta. Uma zona tão ligada ao seu impulso mais íntimo que o próprio Carl Jung teria denominado como conexão entre sua sombra e sua ânima, o feminino escondido interno. E ao acariciar essa zona com o compasso adequado, a força apropriada e o propósito correto, você não está meramente proporcionando um clímax a ele. Você está oferecendo um encontro com sua própria essência. Isso não será ensinado em instituições educacionais. E a pornografia jamais lhe instruirá, pois a pornografia floresce na encenação, não na intensidade. Porém, aqui está o que Jung nos instruiu sobre a mente humana. As dimensões que suprimimos são aquelas que mais nos dominam. Para os homens, a fragilidade é uma dessas dimensões. Essa zona, o ponto de satisfação principal dele, não é apenas fisicamente delicada, é psicologicamente vedada, é onde o prazer se encontra com a capitulação. E a capitulação é algo que o ego masculino foi condicionado a recear. Revelarei onde se localiza, mas ainda não, pois se eu simplesmente declarar, você perderá a essência completamente. O aspecto central é que o prazer sem confiança é meramente sensação. O prazer com confiança se transforma em metamorfose. Reflita sobre isso. Com que regularidade um homem obteve autorização para simplesmente aceitar sem necessitar agir, comandar ou dominar? Em termos junguianos, é seu ânimo cedendo espaço à sua ânima, seu eu consciente se retirando para que o inconsciente possa emergir. E isso, minha cara, é excepcional. Agora, aqui está a sessão que transformará permanentemente como você percebe a intimidade. Quando você desperta essa zona oculta, você está contornando os trajetos habituais de estimulação dele. Você está reconectando a associação dele com o orgasmo de algo que ele executa para algo que ele aceita. E essa transformação é monumental, porque quando um homem aceita, ele experimenta. E quando ele experimenta, ele estabelece vínculos, não de maneira forçosa e manipulativa, mas de uma forma que o sistema nervoso dele não consegue desfazer. Visualize isso. Você está com ele e já o acariciou das maneiras evidentes. A respiração dele está intensa, os olhos dele estão buscando os seus. Então, ao invés de acelerar, você diminui o ritmo. Você permite que seu toque flutue exatamente acima de onde ele antecipa. Você respira junto com ele. Você acompanha a exalação dele. Você permite que o ambiente se torne denso com a expectativa até que o corpo dele suplique silenciosamente. Isso é a intensificação, a tensão crescendo nos músculos e na mente dele. E então você se afasta. Esse é o alívio. Você lhe concede espaço para sentir a sede antes de satisfazê-la. Jung diria que você está dançando com a sombra dele. Você está provocando a parte dele que teme perder o domínio enquanto demonstra que é seguro se render. O verdadeiro mistério é que essa segurança é o prazer. Sim, essa zona está conectada a terminações nervosas. Sim, ela se liga diretamente à próstata, o ponto G masculino. Mas os nervos são apenas metade da narrativa. A outra metade é que você está tocando o local nele que representa seu anseio mais secreto de ser reconhecido sem precisar ser forte. E quando você executa isso adequadamente, o orgasmo que ele experimenta não parecerá um ápice,
Parecerá um colapso, obstáculos caindo, a respiração dele falhando, as mãos se agarrando a você, como se você fosse a única estabilidade na tempestade dele. E aqui está o que torna isso memorável. Ele associará esse sentimento a você, não à técnica, não ao ponto em si, mas a você. Porque naquele instante você não foi apenas uma parceira, você foi uma observadora da parte dele que ninguém mais conheceu. Mas aqui está a questão fundamental. Se você acelerar, perderá tudo. Se você tratar isso como um artifício, ele se sentirá explorado. E se você prosseguir sem a fundação emocional adequada, ele resistirá. A chave não reside nas suas mãos, reside na sua energia. E o primeiro passo é compreender o que essa zona realmente representa para ele antes de você sequer tocá-la. Então, permita-me questionar. Se você pudesse proporcionar a um homem um orgasmo que parecesse menos um término e mais uma revelação, você se atreveria? Porque uma vez que eu lhe revele onde se localiza essa zona e como despertá-la, talvez você nunca mais observe a intimidade da mesma maneira. A zona é denominada períneo, a faixa de pele entre a base dos testículos e o ânus. Na superfície é apenas anatomia. Abaixo dessa pele existe uma rede de terminações nervosas diretamente ligada à sua próstata, uma glândula frequentemente chamada de ponto G masculino. Mas aqui está a parte que nenhum manual de anatomia lhe revela. Na psicologia junguiana, o períneo é como um portal. Ele se situa na base do corpo, onde o chakra raiz ancora a sobrevivência e logo acima do centro sacral, onde o prazer, a intimidade e a criatividade habitam, é literalmente a divisão entre o controle e a rendição. E é por isso que é tão poderoso. A maioria dos homens o negligencia, a maioria das mulheres o evita, e quase ninguém o utiliza em seu potencial completo. Mas quando você o toca com a combinação adequada de confiança e cuidado, você transmite sinais pela coluna dele que provocam curto-circuito nos mecanismos de controle habituais. Ele não consegue simplesmente raciocinar uma saída. O corpo dele assume o comando. O ego dele, sua persona, como Jung a denominaria, se retira e o eu bruto e sem filtros se manifesta. A técnica não é sobre cutucar ou pressionar como se você estivesse ativando um interruptor. É sobre abordá-lo como se você estivesse dominando uma linguagem. Inicie distante, coxas internas, ossos do quadril, as bordas da região lombar. Respire junto com ele. Permita que ele sinta sua presença se expandindo ao redor daquela área. Seu objetivo não é avançar, mas despertar as bordas da consciência dele. Isso constrói o que denomino de excitação psicológica. A mente dele começa a antecipar sem compreender completamente o porquê. Quando você finalmente se aproximar do períneo, faça isso lentamente. Use a parte plana dos dedos, a palma da mão ou até mesmo a ponta dos polegares. Aplique uma pressão que seja firme, mas não esmagadora. Firme o suficiente para comunicar: estou aqui. Mais suave o suficiente para promover seu descanso. Sincronize seus gestos com o ritmo respiratório dele. Durante cada exalação, aprofunde ligeiramente mais. Durante cada inalação, diminua a pressão. Essa cadência estabelece segurança, pois o organismo dele consegue antecipar suas próximas ações. E essa antecipação comunica ao sistema nervoso dele que há proteção para se expandir ainda mais. Neste momento, aqui é onde se torna revolucionário. Una isso com a provocação em outra região. O abdômen, a nuca, o tórax dele, ou inclusive somente sua palavra falada. Jung discutia sobre a fusão dos contrários, feminino e masculino, domínio e desordem. Quando você manipula o períneo, enquanto simultaneamente o nutre com deleite em uma zona conhecida, você está mesclando esses contrários. A consciência dele não consegue decidir se deve comandar ou obedecer. Então, ela opta pela única alternativa restante: a entrega. Você observará indicadores.
uma inalação mais intensa, um tremor através das pernas dele, possivelmente até as mãos dele se apertando nos tecidos. Essas são as maneiras do organismo dele de comunicar não interrompa a constância. Essa é a oscilação se construindo. Se você acelerar neste ponto, você vai intensificar o deleite dele e sacrificar a liberação mais intensa. Considere isso como esticar a linha de um arco. Você deseja que a pressão se desenvolva até que não possa mais conter e então a liberte. Alguns homens, quando conduzidos ao clímax dessa forma, vão vivenciar o que é denominado de descarga de organismo completo. Não são somente espasmos pélvicos. É uma corrente que se espalha da região lombar até o ápice do crânio, algumas vezes com abalos descontrolados, outras vezes com uma quietude absoluta. Jung denominaria isso de uma vivência iluminadora, um confronto com algo além do ego habitual. E porque você foi quem o conduziu até ali, você permanece gravada neste instante, não como alguém que ofereceu satisfação a ele, mas como alguém que o transportou a um território sagrado. Aqui reside o contradição. Quanto mais você concentra em fazê-lo se sentir protegido, mais ameaçadora você se torna para a lembrança dele. Ameaçadora porque mais ninguém conseguirá reproduzir a mistura de competência, força vital e autorização emocional que você concedeu a ele. É por isso que eu te alerto. Uma vez que você ativa esse local nele, você não consegue reverter isso. Ele vai ansiar isso. Ele vai ansiar você. Mas a metodologia, isoladamente, não vai sustentá-lo ali. Você necessita de existência. Se você se aproximar com incerteza, ele vai perceber. Se você tratar como puramente corporal, ele vai apreciar, mas vai se esquecer. Se você entrar com interesse, segurança e acolhimento emocional, ele vai recordar disso pelo restante da existência. E aqui está a verdadeira revelação. Quando ele atinge um clímax através da provocação do períneo, especialmente quando misturado com outros contatos, ele não está somente liberando pressão sexual, ele está liberando uma proteção emocional. E neste instante, o subconsciente dele está completamente exposto. É ali que a gravação acontece. É ali que suas palavras, seu olhar, seu contato se transformam em parte da lembrança que ele repete no banho, no trajeto para o emprego, nos instantes de quietude que ele não consegue explicar. O períneo pode ser a chave corporal, mas o que você está realmente abrindo é uma passagem na psique dele que quase ninguém teve coragem de tocar. Então a questão é, uma vez que você possuir essa chave em mãos, como você a utilizará? Então, você o conduziu até ali. Você o direcionou além do ponto em que o organismo dele está somente buscando a sensação para um território onde todo o sistema nervoso dele se entregou a você. Ele está tremulando, possivelmente sem palavras, possivelmente se agarrando a você como se tivesse receio de você sumir. Este é o instante que a maioria das pessoas não compreende. Eles acreditam que o clímax é a meta final, mas na realidade é a entrada. Jung ensinou que depois de um confronto com o subconsciente, o que ele denominou de vivência iluminadora, a fase de incorporação é fundamental. É quando a compreensão, ou neste caso, a ligação se aprofunda nas camadas mais íntimas do ser. Se você partir agora, se você se afastar ou romper o contato visual, você acabou de fechar a entrada para a parte mais transformadora. Permaneça, mantenha seu contato nele, não como uma parceira buscando mais satisfação, mas como uma observadora sustentando o ambiente que ele acabou de adentrar. Permita sua mão descansar no tórax dele, sua respiração sincronizar com a dele. Murmure algo que confirme não somente o clímax, mas o homem por trás dele. Pode ser algo tão básico como "Eu amo o quão autêntico você é comigo", ou "Você está protegido aqui". Neste estado, as proteções dele estão reduzidas. A ocitocina inunda o organismo dele, e o cérebro dele está formando uma ligação, querendo ele esteja consciente disso ou não.
Ele está conectando essa liberação corporal e emocional a você. E é aqui que você possui o poder de tornar-se inesquecível. Jung denominaria isso de função transcendental, onde os contrários se reconciliam. Nele é a fusão de força e vulnerabilidade, dominação e entrega, desejo e confiança. Seu papel no pós-intimidade é sustentar ambos os aspectos sem julgamento. Acaricie o cabelo dele sem tentar reacender a chama. Deixe o silêncio ser pleno em vez de vazio. Porque nesse silêncio, ele não está somente se recuperando, ele está reprogramando o que a intimidade significa para ele. Quanto mais você o ancora aqui, mais isso se torna o novo padrão dele. E aqui está a parte que ninguém te revela. Uma vez que um homem sabe que esse padrão existe, nada inferior o satisfará. Não porque você fez algum truque de magia, mas porque você o mostrou a si mesmo. Esse é o vício. Ele não somente deseja você, ele deseja quem ele é quando está com você. Agora, se você quiser levar isso ainda mais fundo, você pode usar suas palavras para plantar o que chamo de âncoras emocionais. São frases que ligam à sensação de liberação dele, à sua presença. Não manipuladoras, não roteirizadas, apenas intencionais. Eu amo a forma como você se solta comigo. Você se sente incrível quando é você mesmo. Estas se tornam as frases que a mente dele repete quando ele está sozinho. Os fios invisíveis que o puxam de volta para você. E aqui está o belo perigo. Isso não é sobre possuí-lo, é sobre libertá-lo. Porque a mulher que pode dar a ele liberdade enquanto segura seu desejo é a mulher que a psique dele não vai liberar. Em termos junguianos, você tocou tanto a sombra quanto a ânima dele. Aceitou ambas e, ao fazer isso, deu a ele um gostinho de completude. Você entende o quão raro isso é? A maioria das pessoas nunca sente isso em uma vida inteira, muito menos de outro ser humano. É por isso que isso é mais do que sexo. É por isso que o períneo é mais do que anatomia. É a porta de entrada física para uma transformação psicológica. Um ritual onde o homem sai de sua armadura e entra em sua verdade. E se você puder guiá-lo até lá, e então segurá-lo lá, você não se torna apenas inesquecível, você se torna parte da arquitetura interna dele. Ele vai pensar em você, não apenas quando estiver excitado, mas quando estiver perdido, quando estiver orgulhoso, quando estiver sozinho. Você será o ponto de referência para o que foi sentir-se totalmente vivo em seu corpo e seguro em sua alma ao mesmo tempo. Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer antes de usar isso. Você está pronta para o que significa quando um homem não consegue te esquecer? Não porque você atuou, mas porque você o transformou. Porque uma vez que você entra nesse papel, não há mais volta. Sabe o que é louco? O períneo nem é o ponto de prazer mais profundo que um homem tem. Sim, é o que a maioria das mulheres não conhece, o que religa a ideia de sexo dele, o que o deixa procurando não apenas o seu corpo, mas a sua presença. Mas existe outro lugar, um que não vive na pele dele. Um lugar que você pode tocar sem colocar um dedo nele. Em termos junguianos, ele está enterrado ainda mais profundamente no inconsciente, escondido atrás de camadas de persona, sombra e instinto. É onde seus desejos mais profundos e seus medos mais profundos se encontram. O ponto onde o amor e a luxúria se fundem em algo quase espiritual. A maioria das mulheres nunca o encontra porque elas estão procurando na direção errada. Elas pensam que mais técnica as levará até lá, ou mais novidade, ou mais intensidade. Mas a verdade é que esse ponto não é destravado fazendo mais, é destravado fazendo-o sentir mais. E uma vez que você sabe como alcançá-lo, você pode fazer um homem sentir um prazer que dura horas depois que o orgasmo acabou, o tipo de sensação que fica no peito dele e colore tudo o que ele vê. Este é o nível em que o sexo deixa de ser algo que ele faz e se torna algo que o transforma.
Mas antes que você possa tocar esse lugar, você precisa entender o que o fecha, que defesas o mantém selado. Você precisa saber as palavras exatas, o momento exato e o tom emocional exato que contornam a mente consciente dele e falam diretamente com aquele eu oculto. Porque quando você fala com essa parte dele, cada toque se torna 10 vezes mais poderoso, cada olhar se torna carregado e cada momento com você se torna uma memória. Ele não consegue escapar. No próximo vídeo vou te mostrar exatamente como encontrar esse ponto de prazer oculto, não corpo dele, mas na mente dele, e como-lo com o períneo para criar um ciclo de prazer físico e psicológico tão forte que o marca para a vida toda. Mas eu te aviso agora, uma vez que você sabe disso, você não pode deixar de saber. E uma vez que você usa, você não pode desfazer o efeito. Então a pergunta é: você quer apenas dar prazer a ele ou você quer mudar a forma como ele experimenta toda mulher depois de você? Porque se você escolher a segunda opção, você precisará do que vou te mostrar.